Então, falar rapidamente das consequências, tá? Eu falei de quem é a culpa, qual é o problema, as causas e agora, rapidamente, as consequências. Modelo de produção disruptivo. O que é isso? Recentemente eu fui a uma palestra sobre cidades inteligentes. Falava sobre a tendência, as mudanças de tecnologia, do mercado de trabalho, né? Do futuro. E uma coisa que usou muito foi essa palavra disruptivo. O que significa disruptivo? Disruptivo é uma mudança que vem de maneira radical e que muda a ideia de tudo que a gente está acostumado a ter. Eu vou dar um exemplo. Todo mundo conhece o Uber, né? Uber, que é essa empresa, né, de táxi, vamos falar assim. Antigamente só tinha os táxis. E a maneira de operar o táxi era simples, a gente pagava o taxista e tal. Hoje, a gente aciona o Uber pelo celular, todo mundo já conhece, né? E aí acompanha tudo aquilo, e são pessoas, vamos falar assim, a paisana, não tem o carro do táxi, enfim. Hoje o Uber é a maior empresa de táxi que existe. E ela não tem um carro como propriedade. Então essa é uma ideia que mudou tudo, mudou a lógica das coisas, é uma mudança disruptiva. Essa é a ideia de mudança disruptiva. O Facebook fez a mesma coisa, mudou completamente as relações sociais. Então, e a gente pensa, nossa, inventaram o Uber, agora não tem mais o que inventar, né? Toda hora vai aparecer uma mudança porque todo momento tem pessoas inventando coisas. Muitas delas dão certo, o mundo é assim, as mudanças estão acontecendo rápido. Então, a gente precisa preparar filhos, preparar jovens para isso aqui, ó, um mundo em que as mudanças são radicais. E se a gente não prepara jovens com força, por que eu estou falando isso? A gente está falando da consequência da gente não conseguir dar uma educação, né, uma educação confiante para os jovens. Se eles não tiverem essa educação, eles não vão conseguir se adaptar ao modelo que vai acontecer. Isso, por exemplo, o Mário Sérgio Cortella, não sei se todo mundo conhece, ele já falou sobre isso. A gente está produzindo uma geração de jovens que não sabem trabalhar. Por quê? Porque as mudanças são disruptivas e porque eles não estão sendo preparados emocionalmente para essas mudanças. A preparação emocional, principalmente, é a mais importante. A geração nem todo mundo já ouviu falar? Nem estuda e nem trabalha. Quer ficar em casa, né? Ficar de boa, os pais dão tudo. Então, essa é a geração que a gente tem que preparar. Expectativa irrealista, eu falei sobre isso mais cedo, né? A questão do imediatismo, da noção de sucesso e de fracasso. Hoje os jovens são alérgicos ao fracasso e o fracasso é a receita do sucesso. Para você ser bem sucedido, você tem que fracassar. Isso também é a história de todas as pessoas de sucesso. Nenhuma delas fez sucesso de primeira. Só que hoje o jovem não aceita a ideia de tentar, porque se eu tentar, eu corro o risco de fracassar. E eu não aceito de jeito nenhum fracassar. Então, são expectativas irrealistas. Ele acha que ele vai começar fazendo um trabalho, fazendo um projeto, ou fazendo uma entrevista de emprego, e vai dar certo de primeira, porque ele merece, porque ele acha que tem que acontecer, porque ele tem um ensino superior. E não é assim, gente. O mundo não é assim. O mundo é competitivo. Então, são expectativas irrealistas. Isso tem muito a ver, por exemplo, com a depressão. A depressão é o quê? É a pessoa enxergar o mundo de uma maneira muito negativa. E, em parte, tem a ver com a maneira como a gente espera que as coisas aconteçam. Se as coisas acontecem de acordo com a nossa expectativa, ok, eu estou feliz, eu estou bem. Mas se, por algum motivo, eu esperei uma coisa que não era realista e isso não aconteceu, eu vou ficando muito mal, vou ficando muito frustrado. É lógico que um acontecimento só não faz a pessoa ficar depressiva, mas se a pessoa ela desenvolve um mecanismo que é viciado em pensar de uma maneira realista, daqui a pouco o mundo para ela não serve. E a depressão tem muito disso. O mundo não serve. Eu não quero mais ver esse mundo, eu desisto. Então a gente tem que trabalhar a expectativa irrealista dos jovens e das crianças. Incompetência na estrutura familiar. A gente está falando das pessoas, dos jovens, das crianças que vão fazer o mundo funcionar no futuro. Vão constituir família, e vão ter que sustentar a família, vão ter que manter uma família, vão ter que viver como uma família. Em tempos em que as relações são líquidas, que eu não quero me esforçar, como esses jovens vão conseguir manter uma família, sustentar uma família, comer o sal, né? Que todo mundo aqui sabe que é muito quilo de sal.
como as pessoas vão conseguir, como as crianças e jovens vão conseguir fazer isso. Então a gente está falando também de uma consequência próxima, a próxima geração, se ela não tiver essa preparação. Incapacidade de ser feliz. Talvez aqui muitas pessoas acreditem que a felicidade, ela vem de fábrica, né? Tem gente que é super feliz, tem gente que é tão feliz que dá até raiva, tem gente que fala, né? E tem gente que tem um temperamento mais ranzinhos, assim. Existem algumas diferenças que são de fábrica, que são da personalidade, mas não é a principal. Não, pelo menos, em relação ao que a gente pode interferir. Então, a gente está vivendo uma sociedade, a sociedade da baleia azul, acho que todo mundo conhece esse jogo, ouviu falar, né? Que é aquele joguinho mortal, literalmente mortal, que é o quê? A incapacidade de ser feliz, gente. A gente tem que trabalhar isso nos jovens, ensinar a ser feliz. E uma das coisas, sabe, uma das coisas que produz, gera felicidade, é justamente a pessoa aprender a se esforçar. É aquela coisa que é o ditado antigo, né? O ditado antigo, eles são sábios mesmo. É aprender a dar valor. Quando você aprende a dar valor, você evita muita infelicidade, por mais que não dê certo. Se você tentou, se você esforçou, não importa o resultado. O esforço por si só produz uma sensação de gratificação, e a gratificação ela está associada à felicidade. Tem muitas pesquisas mostrando essas relações, tá? Depois a gente pode aprofundar nisso também. E finalmente, que eu acho que, para resumir tudo isso que eu falei, de certa maneira esse foi um dos pontos que me sensibilizou para fazer essa palestra, quando eu comecei a pensar sobre isso. Eu realmente não quero ser alarmista, mas eu acredito que isso é um futuro provável. Qual que é a lógica da vida, né, gente? A lógica da vida é a gente perpetuar a espécie, ter filhos, socializar, né? Ter relacionamentos, criar pessoas para o futuro. Então é a mãe, o filho, os pais cuidando dos filhos. E a lógica da vida é que com o tempo espera-se que os filhos consigam cuidar dos pais, porque os pais vão envelhecendo, os filhos vão ficando adultos, autônomos, né? Adultos capazes, e a gente espera que isso se inverta. E a minha pergunta é, nós estamos criando pessoas, nós estamos educando jovens capazes de cuidar de nós? Porque essa é a lógica clara, né? São eles que vão cuidar de nós. Nós vamos envelhecer, nós vamos aposentar, nós vamos tirar férias, nós vamos sair dos cargos de poder, e é essa geração que vai cuidar da gente. Nós estamos criando pessoas aptas que sabem se esforçar, que sabem persistir, que sabem ter autonomia, iniciativa. Isso é uma reflexão importante a se fazer. Eu falei em colapso social e eu realmente acho que não é exagero. Inclusive é uma coisa interessante para mim, né? Eu comecei a pensar assim, bom, tá todo mundo ficando doente, né? A minha profissão vai ter muita demanda, né? Aí depois eu comecei a pensar assim, mas gente, que adianta a minha profissão ter muita demanda se depois eu não vou ter segurança, eu não vou ter governo, eu não vou ter educação, não vou ter nada, porque se tiver um colapso, não adianta estar todo mundo com muito problema, ninguém vai dar conta, né? Então isso aqui é muito importante se pensar.